Mesmo quem nunca leu Kafka já ouviu o adjetivo kafkiano. A palavra resumiria cenas surreais que surgem na nossa vida. Seria perplexidade diante do bizarro, geralmente causado por algo medíocre travestido de poder. A expressão surgiu com Franz Kafka. O escritor descrevia situações absurdas como se narrasse algo trivial. Assim acontece logo na abertura de seu livro mais conhecido, A Metamorfose. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Was ist mit mir geschehen? 2 parágrafos depois, a metamorfose grotesca já não era a angústia principal. O protagonista se preocupava mais com o atraso no trabalho do que com a nova aparência. Oh Gott, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, Tag ein auf der Reise. Dieses frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. O estilo de Kafka é essa frieza chocante. A narração burocrática do insólito acaba tornando o impossível provável. Dass er auf 4 Uhr richtig eingestellt war. Em que exatamente o protagonista se transforma? A palavra em alemão descreve bichos, sobretudo de 6 patas. Há pistas, mas nada permite cravar o tipo de inseto. I think Kafka doesn't know it too. Because if the Metamorphosis was published, or ought to be published, he was hate if some artist draw the beetle, the insect. He told, I don't want it. I don't want it. Some paintings of a beetle. So what? It's the reason it was only imagination, it was only metaphor. O bicho em que Gregor Samsa se transforma seria uma imagem interior de si mesmo. Tanto que o título em alemão é A Transformação. A tradução como Metamorfose em nada agradou ao escritor tcheco. A metamorfose seria a metáfora da humilhação de um personagem submisso. Um homem que aceitou passivamente virar do avesso, se transformar em alguém que ele não queria ser. Gregor é um caixeiro viajante que vendeu a si mesmo. Trabalhou a exaustão para sustentar uma família que tinha sim meios de sobreviver. O personagem não tem ninguém a culpar, senão ele próprio, pela vida vazia. Nun, ich werde mich gleich anziehen, die Kollektion zusammenpacken und wegfahren. Wollt ihr mich wegfahren lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starkköpfig und ich arbeite gern. Das Reisen ist beschwerlich, aber ich könnte ohne das Reisen nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Ins Geschäft, ja? Werden Sie alles wahrheitsgetreu berichten? As tentativas de adaptação deixam os personagens frustrados, a agonia só aumenta. O próprio Kafka percebeu o mundo assim. Praga era do Império Austro-Húngaro. Sua cidade natal era dividida em 3 grupos. Alemães, a minoria que dirigia o país, judeus, em geral com acesso à cultura, e os tchecos, a base da sociedade. Uma divisão nítida em Praga, mas não em Kafka. Era um judeu de cidadania austro-húngara, nascido em território tcheco e se expressava em alemão. Se sentia um estranho, um convidado do planeta, como disse, questionava tudo. It was fight between how you thought lawyer, bureaucracy man, and the writer, because the society in this time wanted if the man has some good job, is employed, he bring the money to the family and so on. But for Kafka it was not the main things. For Kafka was the main to write. O pai expansivo deixou pouco espaço para o filho. A figura paterna imensa empurrou Kafka para um mutismo quase total dentro de casa. O jovem descontava seus conflitos nos papéis. A verborragia literária resultou numa obra bem mais autobiográfica do que a média.
Os tempos numa empresa de seguros foram matéria-prima para muitos romances. O sentimento do advogado Kafka era o mesmo do caixeiro viajante de Metamorfose: inadequação e sensação de perda de tempo. Ele queria ser completamente livre para poder escrever. Well, for years now, I've led a life that even he must call normal. Except for the fact that in my odd spare moments, I write. It may be a disappointment to him, but I ask, is it a crime? Qualquer atividade contrária à vocação era atrofiada. Noivou e desnoivou 2 vezes. Cultivava romances impossíveis com regras que ele mesmo criava. Kafka forjou um exílio interior que o afastava de todos. He was like an animal of his territorium. I think he was in flute in Prague, but he wrote in, I think I thought in some diaries, that he hated Prague. He hated Prague. Lígia Fagundes Telles, admiradora de Kafka, um dia reparou nas fotos do escritor. Concluiu que nunca viu 2 metades de rosto tão diferentes. O lado direito de um funcionário meticuloso, contido. A outra face, a de um possesso, dilacerado num mundo onde a realidade e sonhos se fundiam. He can speak about very basic, simple things, and it's very important, and it has a big, deep. Em agosto de 1917, Kafka tossiu sangue. A hemorragia do pulmão durou 10 intermináveis minutos. O diagnóstico foi quase imediato: tuberculose. Tal qual seus romances, queria terminar sem desfecho. Antes de morrer, pediu ao melhor amigo testamenteiro que queimasse os originais de 3 romances: América, O Processo e O Castelo. Não há nada mais kafkiano do que um escritor reverenciado no mundo não ter o mesmo prestígio onde nasceu. Aconteceu primeiro por causa do estilo. He has a very good metaphoric symbol. It's and very specific. So sometimes you are reading something and you cannot believe that something you can compare. It works very well. And he has special style, very simple, very clear. O orgulho tcheco também foi atingido pela preferência de Kafka por outro idioma. Ele foi educado num liceu alemão e era a língua da mãe. Então optou por se expressar assim. A escolha incomodou os nacionalistas. It happened that after it was in 1994. Our borders were open, a lot of people were coming here, and a lot of people asked for Kafka. But the people here knows some name Kafka, but nobody read him. Nobody. The Kafka was on the for T-shirts, but it was only seller. But the people never read something from Kafka. Who was the Kafka? It was some American man, because a lot of American people ask for a Kafka. Here was such a situation, but now everybody knows. Demorou para que Praga se reconciliasse com Kafka. A homenagem lembra um pesadelo recorrente do escritor. Ele era perseguido por um monstro sem cabeça e mãos. A escultura sugere que, no fim das contas, Kafka dominou tudo aquilo que o perturbava. Ainda há muitos aspectos a serem descobertos na obra de Franz Kafka. Um deles é o senso de humor. Quem nos fala disso e muito mais é a professora Susana Campos-Filages, que traduziu direto do alemão o romance dele, O Desaparecido, ou América. Era inimaginável, alguns anos atrás, que se pudesse rir lendo a obra de Kafka. Essa transformação da visão de Kafka surge como?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que surge de um certo distanciamento temporal que nós tivemos ao longo do tempo, simplesmente por isso, pelo tempo que passou e a distância que nós temos, sobretudo dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Então isso, eu acho que essa leitura um pouco mais, vamos dizer, coloquialmente falando, pesada da obra de Kafka, ela está ligada aos eventos da Segunda Guerra, ao genocídio dos judeus, a tudo que envolveu isso e, de certa forma, ao fato de que a obra de Kafka foi vista como uma obra prenunciadora de tudo que aconteceu depois. Qual é a história de América? A história de América é uma história muito simples. É a história de um menino, das desventuras de um jovem de 16, 17 anos, que é expulso de casa porque engravidou uma empregada doméstica da casa e emigra para os Estados Unidos. E lá nós acompanhamos, o leitor acompanha uma série de peripécias que começam com o acolhimento dele por um tio muito famoso, mas que depois vão evoluindo para uma cada vez maior dispersão e desagregação desse jovem no contexto americano. Toda a redação das obras de Kafka, dessas obras maiores, dos romances, né, assim chamados romances, que são todos romances em estado de fragmento. América, Processo, Castelo, todas essas grandes obras. Não há um romance de Kafka no sentido clássico. Clássico, absolutamente. E a escrita dessas obras, ela sempre foi interrompida pela escrita de obras menores, mais breves, novelas, contos, narrativas breves. Então, existe todo um movimento na escrita de Kafka de prosseguir, evoluir numa obra, mas se deixar interromper por outras obras que vão aflorando de uma forma quase incontrolável e fazendo com que ele não prossiga. Você ousou traduzir Franz Kafka. O tempo que levou nessa tradução? Então, eu levei 5 anos exatamente, agora lembrando. Porque me dediquei quase que exclusivamente naquele período a esse trabalho. De fato, finalmente Karl chegou a um ponto onde a fila de automóveis, ainda que não acabasse, fazia uma curva em direção à rua e tornava-se menos cerrada. E nesse ponto aqui, por exemplo, o texto continuava com um trecho de frase riscado no manuscrito, que eu introduzi aqui. Naquele momento, descortinou-se para ele a visão integral do tráfego da rua, porque até então ele tinha apenas... Como a gente explica hoje, no século XXI, a permanência de Franz Kafka? Eu acho que uma das razões pelas quais a obra de Kafka não será esquecida, não foi esquecida, não será esquecida, é porque ele era um ator da sua época. Ele encarnou questões, tanto como persona literária, quanto na sua obra, ele trouxe problemáticas que eram problemáticas candentes da época dele. Sendo um autor clássico, um clássico moderno, Kafka naturalmente tem um número de comentadores enorme, né? Na Alemanha, nos países de língua alemã e em todo o mundo. Atualmente nós temos várias biografias, assim, a mais famosa que teve mais repercussão ultimamente é de um estudioso chamado biógrafo Rainer Starr, em 3 volumes, tem 3 volumes, uma belíssima biografia de Kafka do professor da Universidade de Berlim, Peter Andreal, também. Kafka é um daqueles autores como Guimarães Rosa, Machado de Assis no Brasil, né, que desperta o interesse de um público muito amplo.
obra de Franz Kafka, um livro ocupa lugar especial. É O Processo, publicado em 1925, um ano depois da morte do autor. O livro se tornou uma das mais poderosas referências da literatura do século XX e ganhou várias versões para teatro e cinema. Na manhã em que completa 30 anos de idade, Joseph K. é abordado em seu próprio quarto por 2 policiais e intimado a prestar depoimento. E começa o pesadelo. Ninguém sabe o motivo da intimação, nem na pensão onde mora, nem na delegacia. Essa situação absurda é o ponto de partida do enredo do livro O Processo, de Franz Kafka, revivido mais uma vez, agora no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura do centro do Rio de Janeiro. A companhia Teatro Voador Não Identificado radicaliza a proposta de Kafka, criando um processo artístico dentro do processo. Seu Joseph, cuide dos seus dias. A ideia surgiu há mais ou menos uns 2 anos, quando a gente percebeu que a situação que o personagem passa, Joseph K., é muito próxima a uma situação que um ator poderia passar em cena, de não saber nada, de não ter ensaiado, de não ter decorado o texto, não fazer ideia do que vai acontecer. A cada sessão, um ator ou atriz é convidado a viver o papel principal. Esta foi a vez de Lília Cabral. Então eu sou Joseph K. Sem roteiro, sem ensaio, sem texto, sem nada, a atriz se vê envolvida na absurda situação de Joseph K. E o drama vira pura comédia. Só não sabia, é isso que eu vim fazer aqui? Foi muito legal. Parece que baixou uma entidade. Eu tô assim, como é que eu vou dizer? Eu não preciso chegar em casa, parar, pensar, porque foi uma experiência, acho que única na minha vida. Não sei se vou ter coragem de fazer novamente. E é muito inusitado, porque eles vão propondo as coisas e a gente vai respondendo a estímulos e um estímulo que vem assim, né? Eu faço alguma coisa, tem mais alguém? Tem mais uma coisa. Você fez algum tipo de preparação? Não, porque acho que isso não existe, não dá para preparar. Eu conheço o livro. O que eu lembrava era o que estava escrito, o resuminho, né? Os detalhes, eu não fui ler novamente para poder... Porque eu acho que não teria... A graça do improviso é exatamente essa. Do texto do Kafka, o que sobrevive na peça? Praticamente tudo, assim, tirando o que é improvisado na hora e que vem do ator convidado, praticamente 90% a gente é realmente muito fiel ao livro do Kafka. Para você ser interrogado ou você tem que ter algum papel, alguma coisa que explique qual é o motivo de eu estar sendo assim abordado dessa forma. A cena é comovente. Em Kafka, filme dirigido por Steven Soderbergh, o ator Jeremy Irons aparece escrevendo a famosa Carta ao Pai, escrita pelo autor tcheco próximo ao fim da vida, já sofrendo de tuberculose. Dearest Father. O autor expõe a difícil relação com seu pai, Hermann Kafka, homem autoritário, opressor. Estudiosos leem a obra como um reflexo do complexo de Édipo. Não podemos esquecer de que Kafka foi contemporâneo de Freud. I can no longer deny that I am part of the world around me. Diante da figura paterna, o filho se intimidava e se refugiava nas letras. No texto, Franz Kafka chama o pai de tirano, de rei, até de Deus. A carta nunca chegou às mãos do destinatário. And so, I hope only that these late, perhaps insignificant, realizations might reassure us both a little and make our living and our dying easier. O Globo News Literatura fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse Globo News Play e não se esqueça, contamos sempre
com a sua... Existem autores ou textos que você gostaria de ver no nosso programa? Mande uma mensagem para nós. Até breve.